Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à aula de toxina botulínica, de neuromoduladores. Na verdade, eu vou fazer um apanhado, tá, de tudo que você precisa saber para dominar a toxina botulínica, o Botox, o famoso Botox. Lembrando que toda a minha aula não é baseada em nada do que eu acho ou técnicas próprias, e sim, é tudo baseado em estudos científicos. E um estudo muito recente que saiu em fevereiro de 2022 e muito interessante, que fez um apanhado dos últimos conceitos, enfim, do que tem de mais atual em termos de aplicação de toxina botulínica com finalidade estética, né? Então aqui eu coloquei 3 pontos, que é o quê? Reconhecer a direção da contração muscular. Vocês vão ver que é fundamental nós termos um pleno conhecimento anatômico da musculatura da face, principalmente com relação à origem, à inserção, certo? E a direção da contração muscular, tá? Então, ou seja, reconhecer a direção da contração muscular, a morfologia muscular com base nos movimentos da superfície da pele e nas rítmicas faciais, né? Classificar os diferentes padrões de contração muscular, a dosagem recomendada e principalmente a técnica de injeção, certo? Não é a mesma técnica de injeção para todos os músculos. Tudo isso irá depender do quê? Da profundidade desse músculo em uma determinada face. Aplicar as técnicas de injeções de acordo com a anatomia individual, ou seja, não existe um protocolo estabelecido ou pontos pré-estabelecidos da toxina botulínica, e sim, nós vamos necessitar a cada face reestabelecer um protocolo. Então, o que esse trabalho nos trouxe de tanto ganho com relação aos nossos resultados estéticos de toxina botulínica? Então, os diferentes nos resultados estéticos são diretamente influenciados pela anatomia muscular individual de cada paciente. 2. A técnica de injeção e pela a preparação do produto, mas muito em menor grau pelo próprio produto, ou seja, desde que aqui no Brasil, se a toxina botulínica seja liberada pela nossa agência reguladora, que é a Anvisa, muito mais importante que a que a marca comercial da toxina botulínica em si, da neurotoxina, né, o tamanho da neurotoxina central é o mesmo em todas as formulações, logo, o seu mecanismo de ação é muito semelhante. Então, na verdade, o mais importante é a forma como o produto é injetado, ou seja, como, a área anatômica tridimensional, onde, e o tamanho da dose, ou seja, quanto. São os principais fatores na verdade, para eu ter um resultado estético e principalmente um resultado estético o mais duradouro possível. Então, independente da marca comercial que nós vamos ter, nós temos que cuidar esses 3 pontos, certo? Que eu acabei de relatar. Tá? Com relação à anatomia da face, nós precisamos visualizar a face do nosso paciente com toda a anatomia muscular, sabendo a origem, a inserção e a ação muscular de cada músculo da face, seja ele um músculo da mímica facial, seja ele um músculo da mastigação. Uma vez que a finalidade na aula não é falar de farmacologia da toxina botulínica e muito mais, o meu objetivo aqui é falar dos efeitos com relação ao conhecimento da anatomia muscular da face. Lembrando que, fazendo uma breve conceito, né, que a toxina botulínica, a principal função dela é inibir a liberação da acetilcolina na junção neuromuscular, ou seja, né, nós vamos ter a neurotoxina inibe a fusão dessas vesículas na placa neuromuscular e assim a liberação do neurotransmissor da acetilcolina na fenda sináptica, ou seja, eu não vou ter essa junção, logo, né, eu não vou ter a contração muscular. A ausência dessa transmissão desse sinal químico resulta em um efeito paralítico dose dependente do músculo receptor,
que é observado clinicamente com o relaxamento muscular. Então, o efeito é um relaxamento muscular, claro que dependendo diretamente da dose administrada, tá? Bom, com relação à reconstituição, que muito se fala. Então, assim, 2 pontos da aula: reconstituição, e aqui sempre para finalidade estética e aplicação facial, nós vamos preconizar a reconstituição seca com soro injetável estérico, né? E com relação à anatomia muscular, origem, inserção e ação muscular de cada músculo facial, seja ele músculo da mímica, seja ele da musculação da mastigação. Mas por que uma reconstituição seca, né? Lembrando que a reconstituição tradicional, aquela reconstituição que está na bula dos neuromoduladores, do Botox, Xeomin, Nabota, Dispro, enfim. O Dispor tem uma reconstituição específica diferente. Então, vamos deixar ele de fora, porque eu vou ter que fazer uma aula só para ele com relação à reconstituição, que é um pouquinho diferente. Mas, com relação ao Botox, por exemplo, ou ao Nabota, ou ao Xeomin ou Xeomin. Então, na verdade, a diluição tradicional são 100 unidades de toxina, porque uma reconstituição. A toxina botulínica, ela vem na forma de um pó, né, liofilizado, e eu preciso reconstituir um soro injetável estéril, né, para, na verdade, eu poder utilizá-la. Então, na verdade, essa diluição tradicional preconiza que 100 unidades de toxina eu vou diluir em 2 ml de soro. Essa é a minha diluição tradicional. Lembrando que a diluição ou a reconstituição, o correto é reconstituição, certo? Porque para eu administrar o meu produto como injetável, eu preciso reconstituir. Então, eu não vou diluir, eu vou reconstituir, certo? Então, essa reconstituição tradicional, com 2 ml de soro, me dá um halo de difusão muito grande, ou seja, tem um espalhamento da minha toxina botulínica. E como todos os músculos faciais não são recobertos por fáscia e são extremamente finos, parece um papelzinho de seda e interligados, até difícil nos cadáveres a gente poder diferenciar um músculo do outro. Então, na verdade, eu preciso ser mais precisa na aplicação da minha toxina botulínica, preciso ser pontual na minha aplicação. Logo, eu sempre preconizo a reconstituição seca, ou seja, 100 unidades de toxina botulínica eu irei reconstituir com 1 ml de soro estéril, certo? E essa é a reconstituição que nós vamos utilizar. É óbvio que isso eu não tirei da minha cabeça. A razão pelo qual os estudos apontam que essa recomendação seria o tamanho dos músculos faciais e a sua extensa ligação, sendo muitas vezes de difícil diferenciação e individualização. Consequentemente, a aplicação de uma quantidade maior de soro, ou seja, uma dispersão maior, poderia ocasionar a aplicação de músculos indesejáveis, promovendo, na verdade, efeitos adversos. Então, logo, eu sempre vou preconizar o quê? A reconstituição seca. Eu falo sempre que aplicar toxina, a hora que você conhece tudo de anatomia muscular, você vai brincar de tiro ao alvo, você vai dar tiros com toxina botulínica de forma pontual e precisa. E a partir daí o seu resultado estético vai ser muito desejável, tá? Então, assim, e vários trabalhos, segundo Esposito, em 2004, pode-se diluir a toxina em qualquer volume, desde que durante a aplicação seja respeitada a relação dose a ser injetada. Ok. A diluição, sim, fica sujeita à conveniência para o injetor, enquanto a dose estará sujeita à necessidade do paciente. Então, lembrem sempre, preconizem a reconstituição seca para a finalidade de aplicação em músculos faciais, uma vez que esses músculos não são recobertos por fáscia, são extremamente finos e eu preciso ser precisa na minha aplicação. Materiais necessários. Então, assim, como eu realizo... e os estudos apresentam, né, suportam também as minhas evidências que
a aplicação de toxina botulínica com reconstituição seca é melhor, né? Então, assim, o que nós vamos realizar? Então, eu vou precisar de a toxina botulínica, um álcool para eu fazer a desinfecção, enfim, ou seja, a limpeza, uma clorexidina, soro, uso injetável e estéreo, seringa de 3 ml, e eu sempre utilizo a seringa BD de 30 unidades, porque se vocês vão visualizar, eu tenho esses espacinhos que são bem maiores e eu consigo, na verdade, visualizar bem quantas unidades eu estou aplicando. Então, eu sempre prefiro essa seringa BD de 30 unidades para eu ser extremamente precisa e facilita muito a minha visualização com relação às unidades, tá? Então, lembrando, outro detalhe muito importante que geralmente, ou com exceção do Xelmin, todas as toxinas botulínicas são refrigeradas. Logo, o soro deve estar na mesma temperatura da toxina botulínica, certo? Não aplicar soro com temperatura diferente. Então, assim, na reconstituição seca, as seringas de 50 unidades e 30 unidades, eu particularmente prefiro a de 30 unidades. Reconstituição seca é o QNR? 100 unidades de toxina para 1 ml de soro fisiológico estéril. Lembrando que nas seringas BD de 30 e 50 unidades, cada tracinho dessa seringa vai corresponder a uma unidade de toxina botulínica, diferente da seringa BD de 100 unidades, do qual cada tracinho vai ser o quê? 2 unidades, certo? Quando eu tenho uma diluição seca, tá bom? Então, assim, eu preconizo sempre só usa de 30 e 50, porque daí eu nunca erro no cálculo e fazem aquela confusão com relação às dosagens de toxina botulínica. Estabeleça um protocolo e use ele e não fique mudando. Na verdade, se você utiliza seringas BD de 30 ou 50 e uma reconstituição seca, não tem erro na matemática, certo? A exceção aqui, quando utiliza a reconstituição seca e vou utilizar uma seringa de 100 unidades. Aí, cada tracinho da minha seringa de 100 unidades, eu vou ter 2 unidades de toxina botulínica, certo? Então, aqui varia apenas para a seringa de 100. Tá? Então, durante a técnica de aplicação, se o injetor tomar como padrão pontos fixos e iguais para todos os pacientes, alguns terão resultados plenamente satisfatórios e outros necessitarão de retoques. Então, lembrando sempre que, na verdade, este procedimento poderá provocar dúvidas quanto à eficácia da toxina e até insatisfação. Então, na verdade, o conhecimento da anatomia muscular, a ação muscular, uma reconstituição adequada é o que vai garantir a satisfação do meu paciente. Lembrando sempre que os músculos faciais estão em diferentes planos, logo eu preciso saber exatamente como eu vou inserir, na verdade, a pontinha da minha agulha. Se eu vou inserir com 45 graus, se eu vou fazer uma injeção em 90 graus. Então, tudo isso varia, uma vez que, na verdade, os músculos, né, em algumas regiões estão mais superficiais e em outros planos estão mais profundos, e eu preciso ter esse conhecimento para saber como eu vou realizar a minha injeção. Ou seja, eu preciso ter conhecimento da relação da dinâmica muscular com a toxina botulínica. Então, músculos, técnica de injeção. Eu gosto sempre, em todos os meus cursos, de fazer essa pintura facial 3D que favorece muito a aprendizagem. E é importante lembrar que os músculos da mímica são diferentes dos músculos da mastigação, e isso a gente vai ver na sequência. Musculatura da face versus toxina botulínica, ou seja, os músculos da mastigação, masseter e o temporal, precisam de doses maiores, pois são músculos mais potentes. Os músculos da mímica são os músculos mais finos e vão variar conforme a atividade muscular de cada paciente. Então, lembrando sempre que com o nosso principal objetivo na aplicação, na verdade, não é bloquear, congelar a mímica facial, e sim reduzir, né, não inibir
mas retardar um processo de envelhecimento, mas ao mesmo tempo manter a naturalidade deste movimento, manter a capacidade dos músculos da mímica da face, apresentar, na verdade, uma função natural, porque é feio aquele paciente com cara de botox. O bonito é que ninguém perceba, que você não tenha rugas, mas que ninguém perceba que você fez toxina botulínica, certo? Quantidade de toxina para eliminar a ruga, mas manter o movimento da expressão natural. Lembrando que nós não queremos congelar, e sim, nós queremos apenas rejuvenescer. Equilíbrio, não desarmonizar as expressões, ou seja, e esse equilíbrio só é possível quando eu brinco sempre que, na verdade, a aplicação de toxina botulínica é cabo de guerra. Então, eu não posso, quando eu bloqueio um terço superior e não inativo o meu terço inferior, na verdade, eu vou exacerbar essa função, essa ação muscular. Então, eu sempre preciso fazer toxina botulínica full face, de forma individualizada, para cada necessidade de cada face, cada ação muscular, cada paciente, certo? Mas mantendo o equilíbrio da ação muscular. Isso é muito importante. Outro fator muito importante é saber a origem e a inserção. A origem de todo músculo é uma origem óssea e a inserção é basicamente na pele. E a contração, ou seja, a ruga é formada perpendicular com relação à contração muscular. Ou seja, o trajeto de uma fibra muscular tem origem óssea e passa por todas as camadas da pele e tem uma inserção na pele. Isso é muito importante, esse conhecimento, pessoal. A contração muscular, né, na verdade, tem sentido contrário da inserção, sempre a contração muscular vai no sentido da inserção para a origem, sempre. Então, dependendo, pessoal, essa contração muscular eu vou determinar um músculo elevador, se a inserção óssea, se a minha origem óssea for superior, ou tudo vai depender da origem muscular, certo? Uma vez que o sentido é sempre da inserção para a origem. O músculo sempre se desloca da inserção para a origem. O músculo da mímica é fino em toda a sua extensão. Então, logo, pessoal, é muito importante desmistificar a camada, saber a origem de inserção, músculos elevadores, origem superior ou inferior. Então, eu sabendo a origem muscular, eu vou saber o quê? Que o músculo sempre vai em direção à sua origem, vai da inserção à sua origem, e sempre a sua origem é óssea. Logo, na origem, o músculo sempre está numa posição mais profunda. Então, o músculo ele nunca está plano na nossa camada, na pele. Então, na verdade, eu vou ter o quê? Eu vou ter um músculo que vai indo pelas camadas do meu rosto. Então, por isso que eu falo, a origem é óssea, a inserção é na pele, tá? Quanto mais próximo à inserção, mais superficial, ou seja, a pele, né? Quanto mais próximo à origem, mais profunda, uma vez que a origem é óssea, e os músculos da mímica são finos em quase toda a sua extensão. Então, lembrando aqui, nós temos a origem e a inserção. Sempre o músculo vai em direção à sua origem e a ruga sempre é perpendicular com relação à direção da contratura muscular. Então, como nós vamos dividir os músculos da face em músculos da mímica? Nós vamos localizar músculos da mímica, né? Nós vamos localizar esses músculos através da mímica, através da palpação, e alguns deles por referências estéticas já pré-estabelecidas. Então, os músculos da mímica é o músculo occipito frontal, prócero, corrugador, orbicular dos olhos, orbicular da boca, transverso do nariz, o down, que é o depressor do ângulo oral, e o platisma, que é o do pescoço. Palpação, ou seja, palpando, né? Eu vou sempre localizar o músculo masseter e temporal. E alguns músculos que são apenas por referências estéticas. O quê?
depressor do septo nasal, que eu sei anatomicamente onde ele está localizado, levantador da asa do nariz, levantador do lábio superior, levantador do ângulo oral, zigomático maior, zigomático menor e mentoniano. Então, como o plano de aplicação da toxina botulínica é intramuscular, é fundamental que o profissional tenha pleno conhecimento da localização e profundidade de cada músculo, certo? Para determinar e também se esse músculo tem uma ação elevadora ou se ele tem uma ação depressora. Então, essa ação muscular vai ser determinada dependendo do quê? Da localização da sua origem, né? Que será óssea, e a da sua inserção, que é na pele. Então, lembrando sempre que é de fundamental importância, antes de qualquer início de tratamento, fazer a documentação fotográfica dos pacientes, e eu gosto sempre de pedir esse padrão, ou seja, pede para o paciente tirar foto em repouso, expressão de surpresa, expressão de sorriso e cara de brava. Então, são essas 4 fotografias que você precisa ter antes da aplicação da toxina botulínica, certo? Para depois comparar os resultados obtidos e até mesmo mostrar os resultados para o seu paciente. Ou seja, então lembrando que sempre nós vamos, alguns músculos nós precisamos da mímica, né? Então, eu vou cara de repouso, paciente sério, surpresa, sorrindo e cara de bravo. Lembrando que a dosagem, né? Então, os músculos da mastigação, que são músculos maiores, longos e mais fortes, logo, eu vou precisar de dosagens muito superiores do que os músculos da mímica, ou seja, os músculos das expressões faciais, que são músculos curtos, finos e fracos, certo? Então, assim, isso é muito importante para a gente já determinar pré-estabelecer algumas peculiaridades, né? Da diferença de um músculo da mastigação. Músculo da mastigação, a gente trabalha muito com o temporal e com o masseter, certo? Como nós vamos localizar esse músculo? Apenas por palpação. E os músculos das expressões faciais é selecionando, pedindo para o paciente fazer o movimento. Então, eu vou selecionar alguns músculos do terço superior para iniciar essa aula. Não vai dar tempo de eu dar todos, pessoal, mas aqui eu já peço para vocês se inscreverem no meu canal, né, para motivar a gente a fazer mais conteúdo e a mostrar mais aulas como essa, certo? Na verdade, aplicar a toxina, injetar a toxina botulínica, nós temos que ter um profundo conhecimento anatômico, e aqui eu destaco a origem, inserção e ação muscular, lembrando sempre de dividir os músculos da expressão facial e os músculos os músculos da mímica e os músculos da mastigação, e como nós vamos localizar esses músculos na face. Bom, o músculo occipitofrontal tem uma origem anterior, né, na aponeurose epicraniana. A inserção é no supercílio, né, na pele, na testa. Logo, pessoal, ele é um músculo elevador ou é um músculo depressor? Então, na verdade, o músculo occipitofrontal, agora os estudos recentes mostraram algumas peculiaridades desse músculo, mas, no entanto, o músculo occipitofrontal, em geral, é um músculo elevador, né? Muito bem. Então, a ação eleva a sobrancelha, enruga a pele da testa e move o quê? O couro cabeludo. Então, lembrando que nessa região do músculo occipitofrontal, na região da fronte, eu vou ter o quê? Apenas pele e osso, a pele, o músculo e o osso, pessoal. Então, logo, eu não preciso injetar 90 graus da minha agulha. Então, quanto mais próximo ao supercílio, mais superficial. Nada justifica aprofundar a agulha. Então, a inclinação da agulha é sempre, pessoal, em 45 graus. Às vezes eu vejo injetores aplicando toxina botulínica lá direto no crânio já, pessoal. Então, assim, isso só vai dar dor de cabeça no paciente, certo? Então, por favor, então, inclinação leve. Então, aqui eu não tenho um tecido mucoso. Então, aqui eu tenho pele e músculo. Então, só o biselzinho, só entrando 2,
3 milímetros de profundidade da minha agulha em 45 graus, eu já vou atingir o meu músculo. Quanto de 1 a 2 unidades de forma superficial, em agulhas de 8 milímetros, aplicar 1/3 da agulha. Eu gosto sempre dessa aplicação em zigue-zague, né? Então, aqui está o músculo, a origem, né, da aponeurose, a inserção na região do supercílio. Lembrando os diferentes padrões de contração muscular, e aqui eu já começo enfatizando a importância de você analisar o seu paciente individualmente. Se essa paciente número 2 chega para mim dizendo que quer erguer a região da sobrancelha, eu não posso prometer isso para ela. Por quê, pessoal? Porque anatomicamente ela já me mostra que ela não tem esse poder, que ela não tem essa anatomia muscular frontal que favorece a elevação da sobrancelha, a elevação do supercílio, que para a mulher é um fator bem importante de embelezamento, certo? Já o padrão A e o padrão 1, né? E o padrão 2, com absoluta certeza, eu consigo o quê? Elevar esse supercílio apenas com a minha toxina botulínica. Eu gosto muito, pessoal, dessa aplicação em zigue-zague, uma vez que eu acredito que eu atinja muito mais fibras musculares, ó, do que eu aplicar retinho uma em cima da outra, certo? Então, assim, cuidem a anatomia muscular. O quanto de 1 a 2 unidades. Eu sempre aplico 2 unidades, quanto mais próximo ao couro cabeludo, quanto mais próximo à região do supercílio. Lembrando que eu preciso deixar aí no mínimo 1 centímetro de distância, né? De segurança. Na verdade, porque eu não quero dar uma ptose nessa sobrancelha. Muito pelo contrário, eu quero elevar o meu supercílio. Então, na linha de baixo, eu aplico 1 unidade e na linha de cima, 2 unidades por ponto, certo? Então, esse é o músculo occipitofrontal. Então, isso é muito importante. Ó. Eu não é em 90 graus, eu não quero aplicar toxina botulínica no meu periósteo. Eu quero sim aplicar aonde? No músculo, pessoal, certo? E como na região frontal eu não tenho tecido subcutâneo, eu vou aplicar como? Sempre, ó, a agulha posicionada em 45 graus e nunca em 90, como vai ser em diferentes músculos que nós vamos relatar. Isso é muito importante, tá? Os pacientes relatam muita dor de cabeça. Paciente com 22 anos, pessoal, olha a quantidade de rugas que essa menina tem. Então, assim, quem fala que eu só posso aplicar toxina a partir dos 30, não, nada a ver. Pessoal, a gente precisa entender que a ação da toxina botulínica é muito mais de caráter preventivo com relação ao envelhecimento do que com caráter de imobilizar o músculo, certo? Então, e depende da atividade muscular de cada paciente. Tem paciente que tem 40 anos e tem menos rugas na fronte, na testa, do que essa menina. Então, é óbvio que com 22 anos, ela precisa aplicar toxina botulínica no mínimo 2 vezes ao ano. E já vários estudos mostraram que, esse é um estudo com gêmeas, mostrando que uma gêmea não aplicou Botox e a outra aplicou Botox durante 13 anos. Foi verificado que o padrão de preventivo, ou seja, foi evidentemente nítido o efeito preventivo a longo prazo com relação à toxina botulínica. E isso é muito importante, que os resultados sugerem, né, que o tratamento a longo prazo pode resultar benefícios adicionais, além dessas formação de rugas permanentes, ou seja, dessas rugas estáticas, e as famosas, né, as chamadas linhas de impressão, de expressão, na verdade, ela tem um benefício muito grande com relação ao envelhecimento precoce, né, como resultado da ruptura do tecido dérmico epidérmico causada por essas contrações, né, repetidas musculares. Então, uma ação muito mais preventiva, tá? Então, sempre nós vamos pedir para o paciente fazer a expressão, né? E determinar e realizar os pontos quanto? Em técnica de injeção, 45 graus, de 1 a 2 unidades, sempre mais próximos ao couro cabeludo, coloco 2, mais próximo à sobrancelha, eu coloco 1 unidade, deixando sempre uma margem de segurança aí de 1 a 2 centímetros, tá, pessoal? É bem importante essa região, porque principalmente nas mulheres,
mesmo ela apresentando uma atividade muscular intensa, ou seja, enrugando, porque nenhuma mulher quer causar ptose, queda da sobrancelha, tá? Então, esse é o estudo da área do C, um estudo bem interessante do Cotofana, onde mostra que 61% dessa região é elevadora e essa região do couro cabeludo já é uma depressora. E por acaso veio uma paciente, pessoal, eu consegui visualizar perfeitamente o que o Cotofana mostrou. Olha só a área do C, né? Vou colocar de novo para vocês verem como é interessante. Ó, 61 essa parte, ó, ela é o quê? Elevadora e próximo ao couro cabeludo, ele é um pouquinho depressor, né? Então essa é a ação bimodal, é bidimensional do músculo frontal, tá? Então como é que é o ponto de aplicação? Com relação às mulheres, eu sempre marco a linha bipupilar, né? Então a linha pupilar e ou a linha do finalzinho do olho, certo? Geralmente a linha bipupilar, e aí eu faço a marcação em zigue-zague. Quando eu não aplico nas regiões laterais, eu só vou inativar, promover o relaxamento muscular central, logo essa região vai se tornar hiperdinâmica, ou seja, e logo eu vou erguer as minhas sobrancelhas, se eu não aplicar na porção mais lateral, ou seja, eu vou bloquear apenas a região do centro e a região lateral eu vou deixar com essa hipermobilidade. O prócero, pessoal, olha só como o músculo é um papelzinho, certo? E são todos muito unidos, até de difícil localização. Por isso que a gente sempre pede para o paciente fazer essas expressões, tá? Então, músculo próximo, origem, osso nasal e lateral da cartilagem nasal, inserção na pele, na parte baixa da testa. Logo, ele é um músculo que depressor, né? Depressor. Ação traciona para baixo. Essa inserção já é diferente. Aqui eu vou aplicar com uma agulha 90 graus, porque eu tenho outros músculos por cima dele, ele está mais profundo. Vou aplicar o quê? A metade da agulha, ou seja, na verdade de 8 ou de 6, 3 milímetros, né? E a partir da inserção de 90 graus, e às vezes eu faço algumas modificações na aplicação. Ó, então pinça o tecido e às vezes eu coloco 3 unidades. Eu prefiro, em vez de uma aplicação única grande, dividir, porque eu acredito que eu tenho um maior poder de fazer esse relaxamento e tenho resultados melhores, tá? Então, ou seja, veja aqui eu boto 2 unidades, 2 unidades e 2 unidades, ou 3 unidades e 3 unidades, que nem eu fiz com essa menina, tá? Ó, 3 unidades, 3 unidades, um músculo bem forte, um prócero bem marcado. E na sequência a gente já vai estudar o corrugador. Corrugador do supercílio. Então, nós estudamos o occipito frontal, prócero, corrugador. Corrugador, origem, porção medial, ou seja, do supercílio, e a inserção. A inserção é na pele, na metade medial da sobrancelha. Então, quanto mais para o meio da sobrancelha, mais superficial ele tá, e mais ele fica próximo, pessoal, o corrugador do supercílio, com o elevador da pálpebra superior, que pode ocasionar uma ptose palpebral. Então, eu sempre pinço esse músculo, aplico de 3 a 5 unidades, mas eu só trabalho com ele na sua origem, porque eu não gosto de correr risco, principalmente se você faz uma reconstituição tradicional da toxina, onde eu tenho um halo de dispersão muito maior. Então, por isso que eu sempre preconizo a reconstituição seca, para evitar intercorrências e não atingir músculos indesejados. Então, no corrugador, eu vou aplicar de uma forma profunda, de 3 a 5 unidades, né? E sempre 90 graus, peço para o paciente fazer cara de bravo, pinço o músculo e 90 graus, e eu aplico as unidades necessárias, e cuidem sempre nesse segundo ponto. E nesse segundo ponto, em função da proximidade do músculo elevador da pálpebra superior, podendo dar uma ptose palpebral, né? Então, isso que a gente tem que cuidar. Alguns dos efeitos adversos da aplicação na glabela é a ptose palpebral, tá? E depois, e se acontece isso, pessoal, não tem o que fazer. A toxina tem que aguardar. Não tem, pode tomar remédio, aplicar laser, tem que aguardar. A toxina aí, ela vai, na verdade, nós vamos ter novamente essa ligação, né?
do receptor muscular, enfim, para a contratura muscular, para a ação do músculo, só que nós vamos ter que aguardar o período necessário. Então, quanto mais lateral a linha médio-facial for a aplicação neste músculo, maior será a proximidade com o levantador da pálpebra superior, e isso aumenta a chance de ptose palpebral. Então, assim, mais uma vez, não existe um protocolo pré-estabelecido, e sim existe qual a reconstituição ideal, que é a reconstituição seca para os músculos faciais, e também, pessoal, a anatomia muscular e a diferença de intensidade de contração muscular de cada paciente. E é assim que você vai conseguir estabelecer um protocolo para cada paciente, tá? Orbicular do olho, que é extremamente desejado. Lembrando que eu nunca aplico em uma músculo só, pessoal. Eu sempre preciso, os músculos, eles têm ação sinérgica. Então, assim, todos eles funcionam, né, juntos. Na verdade, eu tenho a expressão facial. Ou seja, se eu relaxo uma região e eu não aplico em outra região, ou seja, no músculo orbicular, eu vou forçar ainda mais o que? A formação dessas rugas. Então, na verdade, o músculo orbicular do olho, nós temos a parte orbital e a parte palpebral. Então, a parte orbital, a margem medial do ligamento, parte medial orbital e ligamento pálpebro-medial. Então, eu sempre quero trabalhar com a parte orbital e não com a parte palpebral. Então, logo, pessoal, na sequência, eu vou mostrar para você, eu sempre deixo o quê? Um dedo a 1 centímetro de distância e faço 3 marcações. O músculo orbicular, ele tem uma ação esfincteriana, ou seja, ele fecha. Então, assim, quando eu quero elevar a sobrancelha, eu faço um pontinho de 1 unidade apenas na pele. Por quê? Se ele fecha, eu quero elevar a minha sobrancelha, se eu relaxar o meu músculo, a minha sobrancelha vai erguer. Sempre aplicar de 1 a 2 unidades, superficial, porque nessa região, ângulo, a agulha, pessoal, na verdade são pápulas superficiais, a injeção é sempre em 45 graus e nunca em 90. Aqui eu estou trabalhando com um músculo extremamente superficial, logo, agulha de 45 graus, dá 1 centímetro de proteção, porque eu não quero atingir a porção palpebral do meu músculo orbicular, né? Eu faço 3 pontos de mais ou menos 2 unidades cada, tá? Então, pedir para o paciente sorrir, manter o sorriso, e assim a gente consegue visualizar as ruguinhas, pessoal. Ó, então, a porção toda superior, né? Prócero, corrugador, frontal, e eu quero ainda elevar a sobrancelha dessa menina. Então, necessariamente, eu fiz um pontinho, ó, na cauda da sobrancelha. Por quê, pessoal? Ação esfincteriana do músculo orbicular. Logo, se eu relaxar essa porção do meu músculo orbicular, eu vou conseguir elevar a região da minha sobrancelha, do meu supercílio. Pacientes com olhos claros ou pacientes míopes têm um envelhecimento muito maior da região orbicular, uma vez que, cada vez que eles saem da claridade, eles tendem a fazer a contração desse músculo. Logo, eles têm um envelhecimento maior dessa região. Então, assim, a toxina botulínica ajuda e muito. Então, aqui está a porção 1, né, que é a verde claro, a porção palpebral. E eu vou trabalhar na verde escuro, que é na porção orbicular. Lembrando que quando a ruga ela se vai para a bochecha, a gente não pode, a gente tem que ficar bem restrito a essa região lateral do músculo orbicular, em função da proximidade com o zigomático, né? Que você deixa o paciente com um sorriso torto em função do músculo zigomático menor. Então, aplicações superficiais, doses máximas com volume mínimo e tratamento gradual são o segredo para essa região. Outro músculo é o depressor do supercílio, né, que na verdade ele tem sua origem na parte nasal do osso frontal e sua inserção na pele do supercílio. Ele está muito presente nos homens, pessoal, que deixam aquela cara carrancuda, aquela cara braba, né? Então melhora bastante, né, a ação, e é importante quando a gente aplica no prócero, no frontal e no corrugador, aplicar também 2 unidades no depressor do supercílio, pessoal, para relaxar
um pouco esta região, tá? Então, a elevação da sobrancelha, como eu mostrei para vocês, é aquela pontinho de toxina botulínica no final da sobrancelha, né? A função é o quê? Erguer, relaxar, lembrar músculo orbicular, movimento esfincteriano, vou relaxar e logo vai subir a minha sobrancelha. Aqui uma revisão do terço superior e da importância de nós termos total reconhecimento de toda a origem, inserção e ação muscular desses músculos, pessoal. Aí sim, a gente tem o quê? A gente domina a toxina botulínica quando a gente domina a anatomia muscular, certo? Algumas considerações que eu quero fazer, não tenho tempo de dar toda essa aula. Pescoço, pessoal, é muito importante para o envelhecimento, principalmente paciente acima de 35 anos, tem essas bandas platismais, né? Envelhece muito, então a origem, na verdade, do platisma é nessa região da fáscia peitoral, né? Então, assim, ele é um músculo extremamente forte e a inserção é na pele, ó, na borda inferior da mandíbula. Logo, pessoal, a gente aplicando toxina botulínica favorece muito um rejuvenescimento facial e uma ação de lifting na face, ou seja, melhora muito. Aqui eu queria mostrar essa paciente porque ela chegou para mim com nódulos de bioestimulador, e aí ela aplicou corticoide, enfim, deu muitos problemas para eu ajudar ela. E aqui eu queria ressaltar a importância da toxina botulínica na região do pescoço, previamente à aplicação de bioestimuladores, uma vez que logo que a gente faz a contratura muscular, favorece, né, ao acúmulo de partículas desse bioestimulador. Então, a aplicação prévia da toxina botulínica no platisma, previamente à aplicação do bioestimulador, sempre deve ser um protocolo para o rejuvenescimento de pescoço, certo? Então, quando essas bandas aparecem, né, muito fortes durante a contração muscular do pescoço, a toxina feita na face deve ser estendida também entre elas. O músculo masseter, e o músculo masseter eu preciso dividir ele em ventre anterior, médio e posterior. Jamais eu posso aplicar toxina botulínica no ventre anterior do masseter, uma vez que juntamente a esse músculo, no ventre anterior eu tenho entrelaçado o músculo risório, então eu vou deixar o paciente rindo, né, para baixo, totalmente errado. Então, através da palpação, pessoal, eu vou localizar, ó, ventre médio, posterior, e o ventre anterior, ou seja, aonde o músculo atira o meu dedo para frente, é onde eu não vou aplicar, que é o ventre anterior do masseter, certo? Então, ventre anterior, o meu músculo vem para frente, ventre médio, ele vem para a direção anterior, vem para cima do meu dedo e vem para posterior. Eu só vou aplicar no médio e no posterior, porque no anterior eu tenho o risório. E sempre aplicar com uma agulha de 3 milímetros, uma vez que esse músculo é um músculo mais profundo, né? Então, eu aplico aí em unidades, 10 unidades em cada ponto. Então, em cada lado vai 20 unidades de toxina botulínica. Saber diferenciar rugas em função do envelhecimento, rugas estáticas em função da dinâmica muscular, são totalmente diferentes das rugas do sono, né, das rugas de estar amassado, que são rugas verticais, certo? E que essas slip lines, essas rugas verticais, aí sim, não é com toxina botulínica que nós vamos resolver. E saber o pleno efeito da toxina botulínica muito mais como uma ação preventiva do que como uma ação de... A hora que nós temos a ruga estática, o nosso benefício de aplicar a toxina botulínica é muito pequeno. Então, aí nós precisamos de outros tratamentos associados, como peelings ou ácido hialurônico, enfim, para poder ter um rejuvenescimento dessa pele, uma vez que a ruga já está estabelecida, não é a toxina botulínica que vai melhorar, certo? Na verdade, eu queria falar para vocês que o tônus, com relação ao processo de envelhecimento, muitos estudos são extremamente recentes, né? Em função da descoberta
desse mecanismo de ação, né? E, na verdade, alguns pesquisadores mostraram que o tônus dos músculos aumenta com a diminuição da amplitude do movimento, ou seja, no repouso, o tônus fica próximo à contratura muscular máxima. Então, acredita-se que esse fato se deva a uma adaptação reacional à reabsorção óssea, né? Fisiológica, e que ocorre também uma diminuição da massa muscular, possivelmente levando ao aumento do tônus muscular da musculatura remanescente. Então, ou seja, toxina botulínica é, na verdade, o passo número 1 da harmonização facial de qualquer procedimento que visa um rejuvenescimento. E, lógico, também com relação ao benefício funcional da fisiologia celular, certo? Pessoal, eu dou esse curso completo aqui no consultório e também online. Então, quando vocês tiverem interesse, cliquem aqui embaixo, entrem em contato, que a gente pode agendar uma mentoria. Eu sou apaixonada pela toxina botulínica e principalmente com relação à anatomia muscular, e é isso que garante os resultados, enfim, os pacientes fidelizados para vocês terem, certo? Espero ter ajudado. Um abraço e não esqueçam de deixar um likezinho no comentário se vocês gostaram da aula. Até mais!